Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Denis e estamos em mais uma aula de termodinâmica. Hoje a gente vai tratar da primeira lei da termodinâmica, que é basicamente a lei da conservação da energia em sistemas termodinâmicos. A bibliografia para essa aula é o livro do Halliday, no volume 2, no capítulo 39 e 40. E o livro do Watkins, Princípios de Química, no capítulo 4. Então vamos lá? Bom, o objetivo dessa aula aqui é compreender o conceito termodinâmico de trabalho, para começar. Entender o que é energia livre. E aí, com esses conceitos, e usar a primeira lei da termodinâmica para entender a relação entre trabalho, energia livre e calor, que é o princípio de funcionamento das máquinas térmicas, tá bom? E, junto com isso, a gente vai acabar entendendo o que é variável de estado, que é um conceito que vocês vão carregar muito em qualquer área que você tenha que trabalhar, seja ela circuitos elétricos, controle, termodinâmica, mecânica estatística. É um conceito que se você ainda não conhece, é um conceito muito interdisciplinar, tá bom? Então vamos lá? Bom, o que é trabalho? Acho que a gente está acostumado a trabalhar com trabalho em mecânica, caso você não tenha visto. De qualquer modo, o trabalho é o processo de realizar movimento contra uma força oposta. Então, realizar movimento quando não tem nenhuma força oposta é relativamente simples, né? É a ideia de você pegar um objeto no vácuo, sem gravidade, e deslocar ele, certo? Então, no espaço é simples você deslocar um objeto. Você dá qualquer forcinha nele, já vai. Tudo bem? Mas realizar trabalho significa que produzir movimento contra uma força oposta, uma força que se opõe a esse movimento, tá bom? Então, o trabalho para mover um objeto a uma certa distância, lá que vem da mecânica, contra uma força, é calculado multiplicando a força pela distância. Note que tem um mais ou menos aqui, porque o trabalho pode ser recebido ou realizado, tudo bem? E, portanto, então, o trabalho tem unidade de força vezes distância, ou seja, Newton vezes metro. Newton vezes metro vai cair numa unidade de Joule, de energia. Então, o trabalho tem unidade de energia. O trabalho é um tipo de energia, tá bom? A gente pode partir daquele conceito de trabalho igual a força vezes distância, esquecendo um pouco o sinal, e multiplicar essa equação, força vezes distância percorrida, pela área, certo? Ao multiplicar pela área em cima e embaixo, eu vou pegar essa primeira área aqui e colocar dividindo a força. E a segunda área multiplicar pela distância. Ora, força sobre área é pressão. E distância vezes área é volume. Então, força vezes distância percorrida também pode ser escrita como pressão vezes variação do volume, tá vendo? Com uma dedução bem simples. E aí eu chego na segunda equação, que é aquela mais usada em termodinâmica, que trabalho é P delta V, tudo bem? E de novo eu não sei se ela é positiva ou negativa. Agora a gente tem que discutir isso, né? Então tudo bem, eu sei que trabalho é pressão vezes variação de volume. Mas a questão é o trabalho realizado sobre um sistema, o sistema recebe trabalho, ou o sistema realiza trabalho? Em mecânica é mais simples entender isso, mas em termodinâmica a gente tem que tomar mais cuidado, certo? Porque tem a ver de onde está indo a pressão e para onde está indo a pressão. Então, por exemplo, quando uma massa se desloca verticalmente sob o efeito da gravidade, então quando a massa é elevada, ela acumula energia na forma de energia potencial. Já quando a massa desce, ela perde energia na forma de energia potencial. Então, quando eu desloco, eu pego o meu braço e subo o bloco, eu realizo o trabalho sobre o bloco e o bloco ganha energia. Quando o bloco desce, o bloco realiza o trabalho sobre a minha mão e o bloco perde energia. Tudo bem? Mas qual deles eu considero positivo ou negativo? Né? Que trabalho eu vou considerar positivo ou negativo? Bom, isso é feito através de uma convenção, certo? Eu tenho que escolher que trabalho que é negativo e que é positivo. E
Porque depende sempre, quando eu falo trabalho, você fala o trabalho que o sistema realiza ou que o sistema recebe, certo? Então, a primeira lei da termodinâmica depende dessa convenção. A gente vai começar enunciando ela e depois vai falar da convenção do trabalho, tudo bem? Então, a primeira lei da termodinâmica, ela nada mais é do que a conservação de energia no contexto das variáveis termodinâmicas, que envolvem basicamente calor, trabalho e acúmulo de energia interna dentro do sistema, certo? Então, como a gente viu, o calor nada mais é do que transferência de energia do ambiente para o sistema ou do sistema para o ambiente. E o calor também é uma forma de transferir energia do sistema para o ambiente, só que na forma de trabalho, né? Realizando força, tudo bem? Então assim, a gente pode fazer algum tipo de balanço de energia entre o trabalho e o calor. Então se o sistema recebe calor e não realiza trabalho, ele acumula essa energia. E esse acúmulo de energia a gente chama de energia interna, que, claro, deve ter a ver com a temperatura, certo? A gente sabe, né, que receber trabalho gera variação de temperatura. Por outro lado, um sistema que realiza trabalho sem receber calor deve estar perdendo energia, certo? Ele está pegando a energia dele e realizando trabalho. Por exemplo, quando um gás se expande dentro de uma seringa, eu tenho um êmbolo, solto e o gás se expande lá dentro. Ou dentro de um pistão de motor. Eu causo uma explosão, gera um gás muito quente, com muita pressão, e esse gás expande e empurra o motor. Essa expansão empurrando o motor deve estar fazendo com que o gás perca energia interna, certo? Tudo bem? Bom, de qualquer modo, o enunciado da primeira lei da termodinâmica é bastante simples. Então, a variação de energia interna é igual ao calor mais o trabalho. O calor é o calor transferido do ambiente para o sistema. E o trabalho é o trabalho realizado pelo ambiente sobre o sistema. Senão não seria uma soma, certo? Para aumentar a energia interna, eu tenho que receber calor ou receber trabalho, certo? Então a gente vai convencionar essa lei com positivo. Mas se você inverter a sua convenção de sinais do trabalho, vai ficar negativo, vai virar uma bagunça, certo? Tanto é que eu estou explicando isso aqui para vocês aqui. As duas bibliografias que a gente está usando nessa aula usam convenções distintas no seu início de explicação. Tudo bem? Então, o livro do Halliday, por exemplo, trata o trabalho como PDV, o trabalho realizado pelo sistema. Já o livro do Watkins trata o trabalho realizado pelo sistema como menos PDV, porque ele está imaginando que o sistema está perdendo energia, então é um trabalho negativo, tá bom? Mas aí é que é a confusão, né? Se você assumir o trabalho como o trabalho realizado pelo sistema como positivo, então a linha termodinâmica tem que mudar de sinal aqui, ó, certo? Porque se o sistema realiza trabalho, tem que perder energia, então tem que botar um menos na frente, certo? O que importa é que se você esquecer essa definição que tem o Wzinho aqui do trabalho e simplesmente escrever PDV, elas ficam iguais, tá vendo? Talvez seja mais fácil lembrar que a variação de energia interna é o calor menos PDV, certo ou não? Mas, de qualquer modo, neste curso, nessas aulas aqui, a gente está adotando essa convenção. Tudo bem? Bom, este PDV é uma simplificação para quando a pressão não muda durante a variação de volume, quando a pressão não depende do volume. Mas isso não é o caso típico, né? Se eu pegar um gás que está se expandindo, à medida que ele vai se expandindo, ele vai ficando mais folgado ali e a pressão tende a diminuir. A não ser que eu garanta que a pressão é constante por alguma coisa externa ao sistema. Então, portanto, se eu quiser ter uma equação geral para o trabalho, para uma pressão que pode ou não variar com o volume, eu preciso escrever ela na forma de uma integral, tá bom? Ok? Mas, se eu tiver certeza que a pressão não depende do volume, eu posso trabalhar com uma equação mais simples, certo? Bom, na lei da termodinâmica tem o calor, que a gente já viu, tem o trabalho, que a gente acabou de discutir bastante, mas também tem a energia interna. Então,
Olha, e a energia interna tem uma propriedade muito interessante, que vai ser usada demais para a gente resolver muitos problemas usando a primeira lei da termodinâmica. É o fato de que ela é uma variável de estado. Então, na natureza, muitas propriedades físicas dependem apenas da condição atual do sistema, certo? O que significa isso? Que não depende de como o sistema chegou em certas condições. Não importa se o sistema foi aquecido rapidamente ou devagar, ou através de uma explosão, que é um aquecimento muito rápido. A energia interna do sistema varia apenas do seu estado atual. O estado atual significa aqui pressão, aqui temperatura, aqui volume, aquele sistema está, com a quantidade de sistema, né, claro, e aí eu tiro quanto que é a energia interna daquele sistema, certo? Isso não vale para todas as grandezas físicas, certo ou não? Por exemplo, a quantidade de calor e a quantidade de trabalho que é realizada para passar de um estado para o outro depende do caminho que você escolher. Então, eles não são variáveis de estado. É a sua soma que é. A sua soma é uma variável de estado, que é a energia interna, tá bom? Bom, variáveis de estado são muito importantes na física. E outros exemplos típicos de variáveis de estado são a velocidade e a posição de um objeto, certo? A outra é a tensão interna de um capacitor e a corrente de um indutor, e muitas outras. Bom, essas variáveis são fundamentais para poder modelar os sistemas dinâmicos e o seu controle, tá bom? Bom, então, como a gente já falou bastante e não colocou nada em números, vamos pensar num exemplo, inspirado num exemplo do Halliday. Vamos supor que eu tenho 1 kg de água que está a 100 graus Celsius, mas água líquida. E que eu, ao transferir calor, converto essa água líquida para vapor a 100 graus Celsius, certo? A gente sabe, né? É só usar o calor latente. Bom, calor latente de evaporação. A água está inicialmente contida em um cilindro com um êmbolo móvel, certo ou não? Ó, então, aqui é o meu recipiente em preto e branco, a água está em azul e esse coisinha vermelha é o meu êmbolo. E esse êmbolo, esse sistema inteiro, está aqui, está no ambiente. A gente assume que a gente está a nível do mar e, portanto, eu tenho pressionando essa água aqui a pressão atmosférica, certo? 1 atm. Eu tenho 1 atm pressionando esse êmbolo. Bom, que é 1,01 10 a quinta Pascal, que é a unidade de pressão no sistema internacional. O volume que essa água variou vai ser de inicialmente ocupar um volume quase que desprezível, né? 1 10 a menos 3 metros cúbicos, porque ela estava como líquida, para 1,661 metro cúbico. Então ela estava ocupando ali 1 centímetro cúbico de água, ou seja, um dado de água, que vai ocupar quase 2 caixas d'água, certo? Como vapor. E a pergunta que a gente faz é: qual foi o trabalho realizado por esse sistema durante o aquecimento da água líquida, a evaporação dela, para se tornar esse montão de vapor d'água aqui? Qual foi a energia transferida na forma de calor para esse processo? E se eu tenho trabalho e energia, eu consigo calcular qual foi a variação da energia interna da água. Ela deve ter aumentado, imagino, né? Recebeu calor latente. Como é que calcula isso? Vamos ver? Bom, primeiro eu quero calcular o trabalho. E aí a gente deu sorte. O gás vai estar sempre sobre a mesma pressão, o líquido também, né? Vai estar sempre sobre a mesma pressão, que é a pressão atmosférica, constante. Então, se a pressão é constante, o trabalho realizado pelo sistema vai ser esse aqui, certo? Então, note, é o sistema que está realizando trabalho sobre o ambiente. Então, a gente vai assumir ele como negativo, certo? E aí, então, vai ser fazer a conta de P vezes ΔV. Eu conheço todo mundo, conheço a pressão, conheço o volume inicial e o volume final e o volume inicial. Então, eu calculo esse trabalho e vai dar basicamente esse valor aqui, ó, 10 a quinta joules, um montão de energia, hein, de trabalho. Então, esse é o trabalho que o gás realizou para poder se expandir sob pressão, certo?
Então, note, quando eu fervo a água, ela gasta trabalho sobre o ambiente, porque ela tem que empurrar o ar que está ali com a pressão atmosférica, né? A gente também pode calcular o calor, o que a gente viu na aula anterior. Se você não assistiu, dá uma olhada lá. Usando calor latente. Então, o calor latente de vapor da água é 225,6 kJ por quilograma. Como eu tenho 1 kg, eu vou multiplicar esse calor latente pela massa e vou encontrar o calor, certo? Então, o calor vai dar 2,2256 kJ, certo? 10 a quinta joules. E aí, não, 10 a terceira joules, né? Mas aqui eu tenho 22, então vai dar 22 10 a quinta. Ó. Mais fácil escrever assim para poder calcular a variação de energia interna, certo? Então, ó, para fazer essa transformação de 1 centímetro cúbico de água em aquele monte de vapor d'água, o que foi realizado foi esta quantidade de calor teve que ser inserida no sistema. E ele perdeu isto aqui de energia para o trabalho. Portanto, a variação de energia interna do sistema não é todo o calor que eu coloquei ali. É esse calor, 22, menos 1,69, certo? Vai dar 2,08, ainda é um valor... Na verdade, vai dar 20,87. Ainda é um valor grande, né? Mas, de qualquer modo, o que eu posso concluir é que uma pequena parte do calor recebido se transformou em calor e o resto ficou no sistema na forma de variação de energia interna. Ou seja, a energia interna daquele gás é muito maior do que a energia interna do líquido. Tá bom? Bom, se você quiser resolver isso aqui em Python, aqui está o código. Bom, agora, nesses processos, então, o gás, se eu tiver um processo que eu estou sempre com gás, essas variações de energia interna geram variações de temperatura, de pressão, de volume, certo? A gente acabou de ver aqui uma variação de volume a uma pressão constante, que deve ter dado uma variação só não deu uma variação de temperatura porque eu mudei de estado. Mas se fosse só um gás e eu estivesse aquecendo esse gás, isso seria diferente, certo? Então, nos processos termodinâmicos envolvendo gases, eu preciso lembrar que eu tenho a lei dos gases ideais. E que se a quantidade de gás for fixa, essa lei cai na lei de Boyle-Mariotti, que diz que pressão vezes volume dividido pela temperatura é uma constante, certo? Mas isso não impede o gás de sofrer transformações. Isso só significa que essas três propriedades do gás estão ligadas. A pressão em que ele está, o volume e a temperatura. Se um variar, os outros têm que variar de algum jeito para compensar e manter constante, se eu não ficar tirando nem pondo gás do meu sistema. Tudo bem? Essas transformações que acontecem em sistemas físicos, em sistemas de engenharia, em qualquer sistema que a gente quiser, podem ser representadas por alguns diagramas. O mais importante deles deve ser o diagrama de pressão-volume, certo? Que diz como a pressão varia com a variação do volume. É claro que nesse diagrama a temperatura fica subentendida, eu preciso calcular ela ponto a ponto, certo? Sabendo que a pressão e o volume são constantes. A pressão e o volume dividido pela temperatura são constantes, né? Note então que o trabalho vai estar ligado à variação do volume, que é esse aqui, né? E ao valor de pressão em que essa variação de volume ocorre. Tudo bem? Bom, a uma determinada pressão, então, uma maneira gráfica de obter a transformação e volume realizado num gás é olhar os caminhos que acontecem nesse diagrama PV. Então aqui, por exemplo, ó, o caminho verde, eu tenho uma redução de pressão e um aumento de volume. No caminho laranja também. Só que primeiro a pressão cai rapidamente com um volume praticamente constante. E aí depois o volume cresce com pressão praticamente constante. Note, é um caminho bastante distinto, né? E o azul também, ele acontece a pressões mais altas do que nos outros, certo? Então esses são três caminhos possíveis para a mesma transformação.
Note que ao final eu estou no mesmo estado aqui, certo ou não? E por causa disso, a, a energia interna deve ser a mesma se a temperatura se mantiver constante. Nos dois casos finais. No meio do caminho, a temperatura com certeza não vai ficar constante, tá bom? Só numa condição muito específica. Mas, a princípio, só inspecionando o gás, só inspecionando o gráfico, eu não consigo ter informações do comportamento da temperatura. Olhando para esse diagrama PV, eu posso tentar olhar para algumas transformações típicas, certo ou não? Uma bastante simples é a chamada isobárica. O que acontece? A pressão constante. Então, se esse nome for difícil de você lembrar, lembra do barômetro, que é quem mede a temperatura. E você olha para a isobárica e pensa que é quem mede a pressão. Perdão, o barômetro mede a pressão. Então, você olha para esse título de transformação, isobárica, e pensa pressão constante, certo? Então, veja, uma transformação a pressão constante vai ser uma reta horizontal no diagrama PV, certo? E garantindo que a pressão é constante, eu posso usar a lei dos gases ideais e perceber que, de fato, como eu tenho uma constante a mais aqui, então o volume vai ser diretamente proporcional à temperatura, certo? Então, se eu dobrar o volume, eu dobro a temperatura, né? E assim por diante, tá bom? Numa transformação isobárica, é aquela que é mais fácil calcular o trabalho, porque a pressão é constante, certo ou não? Então, note que fazer um produto de P vezes ΔV equivale a calcular a área desse retângulo aqui, ó. A área que está em rosa aqui, tá vendo? Ali embaixo da curva do diagrama PV, não é? Porque isso aqui é base vezes altura. Ó. A altura é o P e a base é o ΔV. Então, se eu fizer base vezes altura, eu calculo o trabalho, certo ou não? E aí depende. Se eu estou indo para cá e é um ΔV positivo, ou se eu estou indo para lá e é um ΔV negativo. Tudo bem? Essa ideia de área embaixo da curva se mantém. É claro, se você já viu o cálculo de velocidade integral, você sabe que a integral é calcular a área embaixo de uma curva. Mas se você não viu e não sabe calcular uma integral, não quer fazer isso computacionalmente, você pode fazer esses cálculos graficamente, simplesmente pegando a área embaixo das curvas. Tudo bem? Vamos ver um outro caso. Vamos pensar numa transformação isocórica. Então, isocórica é uma transformação a volume constante, certo? É possível ter uma transformação a volume constante? É claro. Eu posso mudar e levantar a pressão de uma quantidade de gás confinada, por exemplo, no tubo de ensaio. Se eu fizer isso, ela é isocórica, o volume daquele gás é constante ali dentro. Se eu aumentar a temperatura desse gás, injetando calor, a pressão sobe. Se eu esfriar esse gás tirando o calor, a pressão desce, certo ou não? Isso é relativamente simples, né? Então, note que essa transformação vai ser uma linha vertical, né? Ó, vai ser uma linha vertical para cima ou para baixo no diagrama PV. Quanto que é a área embaixo dessa curva aqui? Zero. Quanto que é o trabalho realizado? Bom, é zero, porque o ΔV é zero, certo? Então, na transformação isocórica não há trabalho realizado. Uma ou e por causa disso, né? Então a área é zero. Já uma transformação interessante é a isotérmica. A transformação isotérmica, na transformação isotérmica, a temperatura é mantida constante. Por exemplo, permitindo que o gás troque calor à vontade com o ambiente. Então imagina que eu vou fazer uma transformação em que eu coloco uma seringa, certo? E vou puxando o êmbolo da seringa para gerar uma expansão. Mas eu posso fazer isso com o gás mergulhado num tanque de água com gelo e manter a temperatura 0 grau. Tudo bem. Então, se eu fizer com calma e der tempo do gás trocar a temperatura com o ambiente, o tempo trocar calor com o ambiente, quer dizer, o tempo todo a temperatura vai estar constante, né? E eu vou ter a chamada transformação isotérmica. Note que, lembram, se a temperatura for constante, então P vezes V é constante. E aí eu posso achar uma equação que relaciona P com V. Ó. Então o P vai ser igual a 1 sobre V vezes uma constante. E aí o diagrama PV desse gráfico vai ser tipicamente
uma curva desse tipo aqui, ó, y igual a 1 sobre x, dessa função, que tem essa cara, né? 1 sobre x, tudo bem? Então isso é uma isotérmica. Nesse caso, eu sei quanto vale a temperatura em cada ponto, ele é sempre constante, certo? Mas, apesar da temperatura ser constante, eu tenho variação de volume. E, portanto, eu tenho um trabalho realizado. Mas, nesse caso, eu não consigo calcular o trabalho com uma equaçãozinha simples. O mais fácil, talvez, seja até encontrar embaixo da curva ou fazer uma integral, seja na mão, se você sabe resolver, ou usando um site ou um software. Por fim, né, a última transformação notável que a gente deve falar é a adiabática. O que é uma transformação adiabática? Então, uma transformação adiabática é aquela que o gás não troca calor com o ambiente. É a transformação do sistema isolado, certo ou não? Então, o gás pode realizar trabalho, mas ele não pode ganhar nem perder calor para o ambiente. Ele está isolado lá por um isolante térmico qualquer, certo? Claro, é uma transformação ideal, mas a gente está imaginando que sim. Então, como nesse caso, tanto P quanto V quanto T estão livres para variar, a princípio, só usando a lei dos gases ideais, eu não sei como é a cara dessa transformação, né? O que eu sei é que, como eu não tenho troca de calor, a variação de energia interna do sistema vai ser igual a menos PdV, certo ou não? Ótimo. Então toda a energia livre vem do trabalho. Usando o conhecimento que eu não vou demonstrar aqui, é possível mostrar que a relação entre a pressão e o volume, numa transformação adiabática, depende da estrutura das moléculas. Então depende de quanto que eu consigo tirar de energia delas e colocar energia interna nelas. Isso depende da forma da molécula, se a molécula pode girar no próprio eixo ou se ela só pode se mover, por exemplo. Então, uma molécula monoatômica, né? Então, eu estou fazendo isso aqui com gás hélio. O gás hélio é um gás monoatômico, certo? Ele só tem uma bolinha ali de hélio. Então, nesse caso, o hélio ele não vai girar em torno do próprio eixo e eu não vou ter. Ele pode até girar em torno do próprio eixo, mas eu certamente não vou ter vibração entre uma molécula e outra, tentando quebrar aquela ligação química. E a rotação do próprio eixo é um pouquinho diferente também. Então, nesses casos, a relação entre pressão e volume é dada por pressão vezes volume elevado a 5 meios. Já se a molécula for diatômica, então ela pode vibrar. Os dois átomos podem vibrar à medida que eles vão ganhando energia em forma de calor. Então, esse gama aumenta um pouco. Ó. Ele vai para 7 meios. Tá bom? Então, se na isotérmica eu tinha que P vezes V igual a uma constante, na adiabática eu tenho que P vezes V elevado a gama é uma constante. Mas o gama depende do tipo de estrutura do gás, tá bom? Então aqui tem um exemplo de como ficam essas curvas. Ó. Como o gama é sempre maior que 1, então as curvas têm sempre essa cara, né? A isotérmica está sempre acima da adiabática, tá vendo? Partindo do mesmo ponto, claro, né? Então a isotérmica cai mais devagar, ela cai mais devagar. Já a adiabática cai mais rápido se for monoatômica e cai ainda mais rápido se for diatômica, certo ou não? A pressão cai ainda mais rápido para uma variação de volume. Bom, o trabalho realizado na adiabática, então, vai ser a área embaixo da curva. E tende a ser um trabalho não tão alto, certo? Já que essas curvas estão abaixo da isotérmica. Essas transformações que a gente viu são importantes para a gente poder entender como as máquinas térmicas funcionam. Então, a máquina térmica funciona levando o gás de um estado para o outro, de outro para outro, de outro para outro, e no final voltando para o mesmo estado, certo? Porque eu não vou depois descartar gás e pegar gás em outro lugar com um estado diferente, né? Então, um motor de carro, uma geladeira, um ar-condicionado, todo esse tipo de máquina térmica, motor de carro a combustão, né? Um motor de ônibus, qualquer máquina térmica, um motor que tinha lá na caldeira da locomotiva,
Todas as máquinas térmicas que movimentaram e movimentam o nosso mundo trabalham com ciclos, certo? Não. Com ciclos termodinâmicos, fazendo com que o gás caminhe e vá trocando de estado e no final volte para o mesmo, certo? Então, um processo cíclico é uma sequência de transformações que, após realizada, faz o gás voltar para o mesmo estado de pressão, volume e temperatura. Como o gás começa e termina no mesmo ponto, a variação interna dele é zero, lembra? Então, se as condições do gás são iguais, a energia interna do gás é igual. Portanto, num ciclo, a variação de energia interna é zero. E o que eu tenho é uma troca o tempo todo entre calor e trabalho, calor, trabalho, calor, trabalho, certo? Então, na caldeira lá do trem, eu tenho uma fonte de calor e quero uma fonte de trabalho. Então, eu uso a expansão do gás e o resfriamento do gás para empurrar e depois puxar, empurrar e depois puxar o pistão ali que no final leva as rodas para frente e para trás. Leva o pistão para frente e para trás e leva as rodas do trem a girarem, certo? Isso também vale no motor a combustão, né? E como a soma dos dois é zero dentro do ciclo, o calor é igual a menos o trabalho, que é igual a PDV, certo? Tudo bem? Sim. Aqui um exemplo de um ciclo relativamente simples, certo? Então, nesse ciclo, o gás começa, por exemplo, aumentando a sua pressão a volume constante. Então, eu começo subindo a pressão do gás, talvez aquecendo ele. Depois, eu deixo ele se expandir a uma pressão que vai caindo junto. Ó. Só que aqui é uma reta. Geralmente, esse é o processo em que o gás realiza muito trabalho sobre o sistema. É a hora que eu aproveito essa energia para alguma outra coisa. Transformo energia térmica, que eu coloquei aqui para expandir o gás, em energia mecânica, pela sua variação de volume. Mas eu preciso voltar para o estado que eu estava. E aí não tem jeito, eu preciso baixar o volume a uma certa pressão. Então eu preciso realizar trabalho de volta sobre o gás, certo? E no final o estado inicial foi reencontrado aqui, ó. Então, nota que se eu estiver pensando em quanto trabalho eu consigo extrair de um ciclo desse, então eu faço um ciclo desse para mover uma locomotiva. Qual que é o trabalho final realizado por aqui? Se a gente usar aquela ideia de área embaixo da curva, fica muito simples. Ó. No começo, o sistema vai realizar um trabalho negativo do ponto de vista dele. Ele vai entregar trabalho para o sistema externo. Né? Então, ele começa realizando um trabalho negativo aqui. Ó. Porque o meu trabalho é menos PDV. E na volta, ele vai realizar um trabalho positivo. Menos PDV. Aqui a variação do dV é negativa e aqui a variação do dV é positiva. Mas dá para ver claramente que a área embaixo dessa curva é maior que essa. Então o resultado final vai ser um trabalho que o sistema vai realizar negativo, ou seja, o trabalho realiza o sistema sobre o ambiente. E a quantidade é a subtração dessas duas áreas aqui. Ora, essa área menos essa é a área interna do ciclo. Isso é uma coisa legal. Então, o trabalho realizado pelo sistema quando ele passa por um ciclo é a área dentro do ciclo. Ou seja, se eu quiser extrair mais trabalho, eu tenho que afastar essas curvas, ó, ou baixar a pressão a qual essa curva é realizada, ou subir a pressão a qual essa curva é feita, ou fazer uma curva assim, ó, certo? E que vai fazer com que o trabalho seja maior dentro do ciclo. Tudo bem? Bom, a gente tem alguns exemplos de ciclos, né? Então, muitas máquinas têm seu funcionamento baseado em ciclos. Por exemplo, o ciclo Otto é o ciclo dos motores a gasolina e etanol. O ciclo diesel é o ciclo de motores a combustão sem faísca. Né? E já o ciclo Otto precisa de uma faísca para queimar. E o ciclo de resfriamento de Carnot é o ciclo típico para o funcionamento dos ar-condicionados. O ciclo Otto, ele trabalha mais ou menos assim, ó, vai ser o exemplo que a gente vai tentar mostrar. Então, eu tenho uma primeira fase, eu começo o ciclo aqui, ó, no ponto zero. Essa primeira fase a gente chama de admissão, né? Porque o problema do motor a combustão é que eu de fato preciso trocar o gás.
porque eu coloco lá mistura gasolina e ar, ponho fogo, depois eu não posso pôr fogo de novo na mesma mistura, certo? Eu preciso ter certeza que eu preciso jogar fora o gás carbônico que saiu dali e botar mais oxigênio e mais gasolina, certo? Ou etanol. Então, eu tenho uma primeira fase que está fora do ciclo, que é a fase de admissão, e uma última fase que está fora do ciclo, que é a exaustão do gás. Então, do 0 para o 1, o que eu tenho é entrou gás aqui, gás na forma daquilo que eu posso botar fogo, certo? Não. É oxigênio misturado com gasolina. Depois disso, o que eu preciso fazer? Veja, a gente já discutiu. Se eu botar fogo no gás a baixa pressão, o trabalho que eu vou tirar é baixo, certo ou não? Porque eu trabalho em área embaixo da curva. Então, um primeiro caminho é fazer uma bonita compressão, certo ou não? Então, eu comprimo essa mistura gasolina com ar. E se eu conseguir fazer essa compressão bem rápida, eu posso dizer que ele é adiabática. Vocês lembram? A adiabática é aquela que não troca calor. Eu preciso de tempo para trocar calor. Então, se eu comprimir a mistura de uma vez, não dá tempo de trocar calor e eu tenho uma compressão praticamente adiabática. E agora eu já estou aqui no ponto 2. Eu tenho essa mistura, pressão e volume, mas eu estou com um volume pequeno e uma pressão alta aqui. E aí tem a ignição. Na ignição, o que você faz? Você põe fogo no gás. Como ele explode, não dá tempo dele expandir. Ele esquenta de uma vez. E ao esquentar, a pressão dele sobe muito rápido, a volume constante. Então eu basicamente tenho uma transformação isocórica aqui, certo? E aí, depois disso tudo, eu deixo o sistema se expandir, porque ele está com uma pressão alta, está fazendo força sobre o pistão, então ele vai expandir, não vai ter jeito. E aí ele expande e realiza um montão de trabalho sobre o motor, certo? Até chegar no fim desse ciclo aqui, né? De tudo que está para cá, certo ou não? Essa tal dessa expansão, onde o gás realiza trabalho. Depois eu preciso de um processo para esfriar o gás e voltar à pressão atmosférica. E aí mando essa mistura embora, pego uma nova e continuo o processo. Então veja que, olhando para um diagrama PV, eu consigo entender do ponto de vista do gás como funciona um motor a combustão, certo ou não? É um ciclo de compressão, aumento de pressão, porque eu botei fogo no gás, e aí expansão, para realizar trabalho mecânico. Então todas essas etapas são para poder ter essa aqui no final. Por isso que a gente diz que o motor tem 4 tempos, né? Porque só um deles vai estar expandindo e realizando trabalho, certo? E aí, para não ficar um ciclo em que vibra muito o motor, eu faço o motor com vários cilindros, 3, 4, 6, 8, certo ou não? E aí eu tenho sempre alguém se expandindo ou quase se expandindo, tá bom? Bom, agora vamos ver se vocês conseguem realizar alguns exercícios baseados no que a gente viu na aula de hoje, certo? Então, o primeiro exercício é um exercício que trabalha com gás hélio, certo ou não? E que está mostrando uma transformação típica. O segundo exercício é um ciclo. É o ciclo que a gente viu, um ciclo relativamente simples, tudo bem? Para você calcular trabalho realizado nas transformações, no ciclo, e se eu reverter esse ciclo, se eu inverter a seta de cada uma dessas transformações aqui. O exercício 3 é um exercício relativamente complexo. Vamos ver se vocês conseguem fazer, né? O exercício 3 é o famoso ciclo de Carnot. O ciclo de Carnot é um ciclo composto por duas isotermas, que é as que estão em azul, e duas adiabáticas, que é as que estão em verde. Ó. Elas foram plotadas no computador para ficarem exatas, tá bom? De um gás monoatômico, certo? E aí, vamos ver como é que vocês se saem, tá bom? É isso. Eu espero que vocês tenham entendido a primeira lei da termodinâmica, entendido que, como tudo na física e na natureza,
tem algum tipo de lei de conservação de energia. E a primeira lei da termodinâmica é a lei de conservação de energia para ciclos termodinâmicos, transformações termodinâmicas, que levam a gente a entender as transformações, os ciclos e as suas aplicações tecnológicas. Até mais e bons estudos!